Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar resolvendo questões de concurso público de uma forma de uma forma extensiva, né? Nós estamos aqui no canal produzindo uma série de vídeos relacionados à resolução de questões de concurso público destinados ao cargo de técnico e tecnólogo em radiologia, porque isso aumenta muito as chances de, de vitória, né? De conseguir ser classificado em uma vaga, né? Obter uma vaga no concurso. Então, como os concursos estão sempre aí, né? Nós temos que também estar sempre aí para eles. Né? Então, questão 202. A respeito dos conhecimentos técnicos sobre operacionalidade de equipamentos em radiologia e o protocolo de realização das radiografias convencionais, assinale a alternativa correta. Bom, então, conhecimentos técnicos sobre operacionalidade de equipamentos em radiologia e protocolo. Vamos lá. A radiografia do punho em perfil deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa, com o cúbito totalmente estendido, mantendo a face anterior do punho em contato com o chassi. Não, não é o punho totalmente estendido. Não é o concúbito, né? A radiografia da mão em póstero anterior deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa de forma confortável, fazendo uma angulação de 270 graus, mantendo a mão oblíqua em relação ao punho. Não. A radiografia das mãos e punhos em PA para a idade óssea deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa, de forma confortável, com os membros superiores flexionados e perpendiculares à mesa, com a palma das mãos sobre o chassi e com os dedos levemente separados. Essa tá certa. Vamos ver aqui. A radiografia do polegar oblíqua deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa de forma confortável, com o membro fazendo uma angulação de 180 graus, mantendo a articulação do ombro, cúbito e punho no mesmo plano. Deve-se manter a mão em uma angulação de 180 graus em relação à mesa. Não. A radiografia do polegar em PA deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa de forma confortável, fazendo uma angulação de 90 graus, mantendo a articulação do ombro cúbito e o punho no mesmo plano. Vou marcar a letra C aqui. Não, tá falando que a letra E. Essa questão aqui, ela é muito estressada, né? Tem muita descrição e sem um caminho muito viável, né, para um concurso público. Erro da letra C. A geografia das mãos e punhos em pé
paridade óssea deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa de forma confortável, com os membros superiores flexionados e perpendiculares à mesa, com as palmas das mãos sobre o chassi com os dedos levemente separados. Para o exame ficar perfeito, sendo feito na forma comparativa, tem que estar estendido de forma igualitária. O examinado copiou e colou as informações do bom traje. Deixa eu ver. Vamos ver. Justificativa. A descrição na alternativa A está correta porque descreve de maneira precisa o procedimento padrão para uma radiografia de polegar em póstero anterior. Nessa posição, o paciente deve estar sentado confortavelmente, com a articulação do ombro cúbito e punho no mesmo plano. A mão deve ser mantida em perfil, permitindo que o polegar fique em PA. E a incidência do raio deve ser perpendicular à primeira articulação metacarpofalangiana ao polegar. A incidência de raio deve ser perpendicular com a primeira articulação metacarpofalangiana. Essa técnica permite uma visualização adequada do polegar. Mas tipicamente os membros superiores não são flexionados. A descrição do posicionamento não é correta na radiografia do punho em perfil. O paciente geralmente está com o braço fletido, não estendido. E a face lateral do punho deve estar em contato com o chassi, não a face anterior. Lateral do punho. O enunciado menciona a angulação de 270 graus, o que não é aplicável à radiografia de mão em PA. Na radiografia das mãos e punho em PA paridade óssea, a descrição está quase correta, mas tipicamente os membros superiores não são flexionados. A descrição sugere a angulação de 180 graus para membros e mão, o que não é adequado para uma radiografia oblíqua do polegar. Essa questão é muito estressante. Vamos pegar aqui a correta. Deixar ela aqui. Polegar em pé. E vamos ver ela na prática. Radiografia do polegar em pé. Póstero anterior. Exame radiológico que visa visualizar estruturas. Aqui. Esse aqui é perfil. Vamos ver. Segundo dedo da mão. Pregar perfil. Pregar a P. PA aqui, ó. Esse é o PA. Exame polegar PA. Para realizar o exame radiológico, posicione o paciente sentado próximo à extremidade da mesa, com o polegar de interesse posicionado no centro do chassi. A mão deverá fazer uma rotação medial de
modo que o polegar fique em um ângulo de 45 graus em relação ao filme. O raio central deverá estar perpendicular, incidindo ao nível da articulação. Vamos ver a descrição aqui, ó. Radiografia de polegar em PA deve ser realizada com o paciente sentado na extremidade da mesa de forma confortável, fazendo uma angulação de 90 graus. Não, no 45 não. Vou ver aqui. Estranho. Que site doido, né? Vamos lá. Vamos passar essa questão ela é muito estressada. Eu acho que as gente, bancas normais não são estressadas assim, não. Tá? Ao realizar exame radiográfico ou radioscópico no centro cirúrgico, o técnico de radiologia deve estar consciente de que, em hipótese alguma, ele pode encostar-se no campo cirúrgico, garantir que toda a sala esteja, ligar o equipamento antes de iniciar a cirurgia, repetir a realização de radiografias durante o ato cirúrgico, encostar no campo cirúrgico. Um paciente chega ao departamento de radiologia para um exame de tórax. O médico solicita se suspeita de uma possível fratura de costela. O técnico da radiologia deve realizar uma radiografia de tórax em projeção antero-posterior, PA. Qual é a posição correta do paciente e do tubo de raio-x para obter essa imagem? Em decúbito dorsal, ventral, com as mãos apoiadas no quadril, o tubo de raio-x deve ser direcionado perpendicularmente. O paciente deve estar em posição ereta, de costelas para o filme, com as mãos apoiadas nos quadris. O tubo de raio-x deve ser direcionado perpendicularmente ao filme. De frente para o filme, né? PA, tórax, projeção antero-posterior de PA. Ó, que isso, gente? Como assim? Alternativa. Vamos ver aqui. Embora o paciente esteja de pé como apropriado para uma radiografia de tórax, ele está de frente para o filme, que corresponderia a uma projeção postero-anterior e não antero-posterior. Não, tem um erro aqui, né? Peraí, vamos ver. Alternativa D descreve esta posição corretamente. O paciente está em posição ereta, de costas para o filme, com as mãos apoiadas nos quadris. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. De frente para o filme. É uma PA, ó. Realizar uma radiografia de tórax em projeção antero-posterior. Calma aí. Antero-posterior PA? Tem um erro aqui na questão. Então foi um erro de questão, ó. Antero-posterior PA é um termo usado
em radiografia para descrever a direção do fio. Em uma projeção PA, o feixe raio-x entra pelas costas do paciente posterior e oposto à projeção antero-posterior. Então, anteroposterior é AP. Tem um erro grave aqui nessa questão aqui. Vamos ver se o pessoal falou sobre ele. Pediu antero-posterior e depois botou o PA entre parênteses. Acho que essa questão tem que ser anulada. Eu nem vou me atentar aqui. Ela não deixa para anulação dela. A radiografia odontológica é uma especialidade que visa, através de imagens, o diagnóstico e o planejamento do tratamento das anomalias e patologias dentomaxilofaciais. Essa também é uma questão estressada, né? É de responsabilidade do técnico em radiologia ter conhecimento acerca dos requisitos para a interpretação radiológica, como aqui, ó. A gente vê o estresse como com essa propagação aqui, ó. Entendimento da natureza e das limitações do branco, preto e tons de cinza das imagens. Conhecimento das técnicas intra e extrabucais, além de conhecimento sobre como as radiografias utilizadas na odontologia devem ser apresentadas de modo que uma avaliação crítica de qualidade de cada imagem possa ser feita. Sobre a aplicação da radiologia na odontologia, marque ver para as alternativas verdadeiras e para falsas. Não dá nem vontade de fazer a questão dessa. Parece que foi feito por uma pessoa que não tem não tem entendimento sobre a organização de questões de temas para questões. Os aparelhos de radiologia odontológica são constituídos de base, corpo, braço, articular e cabeçote. Verdadeiro. Os filmes periapicais possuem uma saliência denominada de picote. Sim, o lado que apresenta essa convexidade coincide com a parte azul da embalagem. O picote serve para indicar onde o feixe de raio-x não pode incidir. Não pode incidir? A câmara escura é o local onde se realiza o procedimento de uma radiografia. Processamento de uma radiografia, existindo 3 tipos de câmara: portátil, quarto e labirinto. Existe a câmara portátil, o quarto e o labirinto. Processamento manual apresenta mais vantagens em relação ao automático. Falso. Os sistemas de radiologia dental e digital permitem ao técnico o manuseio das imagens para realizar alterações como densidade, contraste, até mesmo inverter a imagem. Verdade. Vamos ver aqui, ó. Então estamos entre a C e a A. C e A. Vamos ver. Verdadeiro, falso. Então, o que vai nos dizer vai ser a segunda e a terceira afirmativa. Os filmes periapicais, a câmara escura é o local onde se realiza o processamento de uma radiografia, existindo 3 tipos de câmara: portátil, quarto e labirinto. Os filmes periapicais possuem saliência denominada de picote. O lado que a presença dessa convexidade coincide com a parte azul da embalagem. O picote serve para indicar onde o feixe de raio-x não pode indicar.
Eu não me lembro se o picote é pra frente ou pra trás. Obviamente eu vou marcar aqui. Vamos lá. Vou marcar essa daqui, ó. Não, então é errado. Picote para trás. O picote deve ser usado para distinguir o lado direito e esquerdo. Para tanto, o lado elevado do picote deve ser posicionado na direção do observador. Então é isso. Os filmes peripicais possuem uma saliência denominada de picote. Essa afirmação é falsa. O picote não serve para impedir a incidência de raio-x, mas sim para auxiliar a orientação do posicionamento do filme. Então essa questão trouxe uma informação bacana. A questão do picote. Lá, verdadeiro e falso. Então realmente tem três tipos de câmera escura, né? Quarto, labirinto e a quarto, labirinto e portátil, né? Sei lá. Aqui. Um pouquinho. O picote. Picote para distinguir lado direito e esquerdo. Questão 207. O princípio básico de proteção radiológica, o qual refere que as exposições ocupacionais e do público em geral decorrentes das práticas de radiodiagnóstico devem ser realizadas a um valor tão baixo quanto execuível, com boa qualidade da imagem, que os profissionais de técnicas radiológicas podem ter atuação direta na realização dos exames, é chamado de princípio proteção, que refere à exposição ocupacional, público em geral decorrente das práticas, valor tão baixo. Essa é a otimização, né? Assinar a alternativa que indica corretamente os cuidados específicos que um técnico de radiologia deve ter ao operar um ambiente cirúrgico. Vamos lá. Manter a esterilização adequada dos equipamentos e utilizar técnicas assépticas. Realizar o exame com supervisão médica. Peraí. Nada alternativo que indica corretamente os cuidados específicos que um técnico de radiologia deve ter ao operar em um ambiente cirúrgico. Utilizar apenas avental de chumbo. Manter distância segura do paciente. Realizar os exames sem supervisão médica. Evitar entrar na sala durante o procedimento. Manter. Peraí, operar em um ambiente cirúrgico. Evitar entrar na sala. Manter a esterilização adequada dos equipamentos e utilizar técnicas assépticas. O que é técnicas assépticas? Vamos ver aqui.
São um conjunto de procedimentos usados para prevenir a contaminação por micro-organismos durante procedimentos médicos. Ah, então é isso aqui. Manter distância segura do paciente. Utilizar apenas avental de chumbo. Que questão meio... Essa questão é meio que macarrão grudando, né? É uma questão meio jocosa. 209. Em uma unidade de atendimento profissional das técnicas radiológicas, é solicitado a realizar um exame de tornozelo, perfil, incidência médio-lateral. Sendo assim, deverá posicionar o paciente em tornozelo, né? Essa parte daqui. Perfil, incidência médio-lateral. Então tá falando médio-lateral. Então o raio vai entrar medianamente e vai sair lateral. Logo, se esse é o pé direito, aqui ó. Decúbito lateral com o malelo radial apoiado ao chassi, pé flexionado 10 graus em direção cranial, incidindo na região do ligamento talofabular posterior. Não. Decúbito dorsal. Também não, né? Decúbito lateral com o tornozelo apoiado sobre o chassi e o pé em ângulo reto em relação à perna. E raio central incidido no centro da articulação do tornozelo. Exato. Decúbito lateral com malelo medial apoiado no chassi. Pé em angulação reta em relação ao raio central, incidido na região do ligamento talofibular anterior. Malelo medial apoiado no chassi. Ah, tá. E tem dois maléolos aqui na tíbia. Tem um malelo... Se ele vai fazer a tíbia e a fíbula, né? Aqui, ó. Tíbia e fíbula. Se ele vai fazer médio lateral, o malelo ele tem... Ele não fica sobre o chassi, né? Deixa eu ver aqui, ó. O malelo medial apoiado ao chassi. É médio lateral, né? Então não. Vamos ver esse aqui, ó. Malelo radial apoiado no chassi. Só que esse aqui tá com o pé flexionado. Seria essa mesmo. De acordo com o segundo artigo do decreto de número 92.790, que regulamenta a Lei Federal 7.394, são técnicos em radiologia os profissionais de raio-x que executam as seguintes técnicas, exceto radiológicas no setor de diagnóstico, radioterápicas no setor de terapia, radioisotópicas no setor de radioisótopos, auxílio bucal no setor ortodôntico, industriais no setor industrial. Seguintes técnicas: auxílio bucal,
não tá falando. Não tá falando radiação bucal, né? Radiografias odontológicas. Durante um plantão em hospital, é pedido um exame de coluna lombar oblíqua, incidindo em oblíqua póstero. Peraí, OPD. Após posicionar o paciente corretamente, o profissional das técnicas radiológicas deve incidir o raio central, coluna lombar. Coluna lombar, raio central. A gente tá com uma OPD. Vai ver, esse nome tá errado, né? Oblíqua posterior direita deve ser. Oblíqua posterior direita. Então, o cara ele vai estar mais ou menos assim, ó. Né? Oblíqua posterior. Vamos lá. O raio central deve incidir perpendicularmente 4 centímetros acima da crista ilíaca e coincidindo com o centro do filme. Angulado em 10 graus podálico. Angulado em 15 graus cefálicos, perpendicular, incidindo abaixo do corpo do isquio e coincidindo com a porção tercial superior do filme. Angulado 15 graus cefálico, 4 centímetros abaixo da tuberosidade. Essa aqui tá um pouco difícil, né? Coluna lombar. A gente tem, depois de T12, a gente tem L1, L2, L3, L4, L5. Só que além disso aqui, a gente tem uma estrutura que faz parte da lombar, né? Que são os outros ossos. Aqui. Acho que é essa daqui, ó. Abaixo do corpo do isquio, coincidido com a porção tercial superior do filme. Não, tercial superior. Acetável. Tentando lembrar aqui. Esse aqui. 4 centímetros acima da crista ilíaca, perpendicularmente. Isso aqui, ó. Perpendicularmente 4 centímetros acima da crista ilíaca e coincidido com o centro do filme. A técnica radiológica multislice ou multicortes difere pouco da tomografia helicoidal por apresentar grande eficácia no rastreamento em exames cardíacos. Baseados nesse princípio, podemos afirmar que, apesar das doses absorvidas serem maiores, elas permitem que os artefatos relacionados ao movimento cardíaco sejam reduzidos.
Peraí. Não, as doses absorvidas não são maiores, não. Não, não são maiores. Tornou-se possível a realização de estudos com maior acurácia no que se refere. Tornou-se possível a realização de estudos com maior acurácia no que se refere ao grau de visualização anatômica do sistema vascular, apesar das doses absorvidas serem menores. A B, ela correta. C. Possibilita a aquisição de cortes com espessura menor que 1 milímetro, reconstrução multiplanares e vasculares com menor resolução espacial. Na verdade, maior resolução espacial, né? Adquire 4 cortes de maneira simultânea ao irradiar 4 filas de detectores junto com o eixo Z, com apenas uma rotação do tubo detector, sendo possível a aquisição de 4 vezes mais dados por giro ou revolução, igualmente ao equipamento de corte único. Ah, vou marcar a letra D aqui. Apesar das doses absorvidas serem maiores, vamos corrigir. Tá. A questão abordada, a técnica radiológica de tomografia computadorizada multi-slice, também conhecida como multicortes. Essa técnica é amplamente utilizada em exames cardíacos devido à sua eficácia em capturar imagens detalhadas com rapidez. A técnica multi-slice permite que, mesmo com doses de radiação ligeiramente maiores, os artefatos relacionados ao movimento dos batimentos cardíacos sejam reduzidos. Isso é crucial em exames cardíacos onde o tempo e a clareza da imagem são essenciais. A principal vantagem da tomografia computadorizada multi-slice é a capacidade de adquirir rapidamente múltiplas imagens durante um único ciclo cardíaco. Isso significa que, apesar da dose de radiação ser um pouco maior, a capacidade de reduzir artefatos de movimento compensa esse fato, permitindo uma imagem mais clara e precisa do coração em movimento. Eu achava que era a mesma dose, né? Relacionando o exame inteiro, né? Essa alternativa afirma que as doses absorvidas são menores, o que não é correto. Na verdade, a técnica multi-slice pode resultar em doses de radiação mais altas, mas isso é compensado. Embora a técnica multi-slice permita cortes de espessura menor que 1 milímetro, a reconstrução avanços ela não resulta em menor resolução espacial. Essa alternativa descreve um conceito incorreto em relação ao número de cortes adquiridos. A técnica multi-slice pode adquirir múltiplos cortes de uma só vez, mas a descrição de 4 cortes e 4 filas de detectores não reflete com precisão as capacidades dos equipamentos multi-slice modernos, que têm muito mais capacidades. Às vezes tem fileira de 16, 32. Verdade. Um vacilinho aqui que é uma pena, né? No sentido da prova.
O cateterismo cardíaco é um exame de grande eficiência para o diagnóstico de obstruções de artérias coronárias. Entretanto, além de possibilitar a ocorrência de complicações sérias, esse exame pode resultar em grande desconforto para o paciente. O advento da tecnologia dos tomógrafos de multicortes reduziu sobremaneira o tempo de exame. Aliadas às reconstruções de imagens estáticas do coração, essa tecnologia deu à angiografia papel importante no diagnóstico de cardiopatias, como estreitamento do calibre das artérias. Para a execução dos protocolos de exames adequados em angiotomografia, o técnico em radiologia deve ter conhecimento anatômico das artérias que nutrem o coração, que são denominadas coronária direita, descendente, posterior, basilar. Coronária esquerda, coronária direita, basilar. Coronária direita, descendente, anterior, circunflexa. Coronária esquerda, circunflexa e basilar. Coronária direita, descendente, anterior e circunflexa. Vamos ver aqui. As artérias coronárias direita, descendente, anterior e circunflexa são os principais vasos sanguíneos responsáveis pela irrigação do coração. A artéria coronária direita irriga principalmente o ventrículo direito, enquanto a descendente anterior supre a parede anterior do coração e o septo interventricular, e a circunflexa irriga a parede livre do ventrículo esquerdo. Essa eu não sabia. Para mim era coronária direita e coronária esquerda. Vamos lá. Artéria coronária esquerda é a artéria circunflexa, artéria descendente anterior, ramo diagonal, artéria coronária direita. O que tá falando aqui? Coronária direita, descendente posterior e basilar, coronária esquerda, coronária direita. Tá falando que é letra A, né? Não, tá falando que é letra C. Coronária direita, descendente anterior e circunflexa. Aqui, ó, descendente posterior, descendente anterior, artéria circunflexa e coronária esquerda. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a resposta. Por que não é a letra C? Não, por que não é a letra A? Coronária direita, descendente posterior e basilar. A artéria basilar não faz parte da circulação coronária. Ela está relacionada ao sistema circulatório do cérebro.
Então aqui, ó, a artéria basilar não faz parte da circulação coronária. Ah, as artérias que alimentam o coração e são relevantes para este contexto são a coronária direita, descendente anterior e o ramo coronário esquerda. Ramo coronário esquerdo. Ramo diagonal. Aqui, ó. Ramo coronário. Artéria descendente, ramo diagonal. Artéria coronária direita. Artéria circunflexa. Também. E a circunflexa, também ramo da coronária esquerda. Essas artérias são fundamentais para a circulação sanguínea do coração e o seu conhecimento é necessário para identificar possíveis obstruções. Todas as outras têm aqui, ó, basilar, basilar. Então, basilar é do cérebro. Sabendo disso, o pessoal matava com essa questão. Que isso, cara? Vamos lá, considere as seguintes afirmativas. A proteção radiológica se preocupa com a proteção do homem hoje e nas futuras gerações. Em relação à radioproteção do técnico, o fator que deve ser desconsiderado é a iluminação. Uma senhora de 73 anos sofreu um acidente em casa e houve uma perfuração do tórax. Foi solicitado o exame radiológico do tórax, suspeitando de um pneumotórax. O técnico de raio-x certamente irá aumentar os fatores técnicos utilizados, irá aumentar em 30%. O MAS irá diminuir o KVP, irá aumentar o tempo de exposição, não realizará. Por que vai diminuir o KVP em 8%? Que aqui, ó, 73 anos, né? Se entrou ar, né? Se é suspeita de pneumotórax, se vai ter ar, então não tem muita. Com o ar a gente olha com menos, né? Menos KVP. E além disso, tem 73 anos. Vamos ver a justificativa. Quando se suspeita de pneumotórax, que é a presença de ar na cavidade pleural, o objetivo é melhorar o contraste da imagem para visualizar melhor o espaço pleural. Diminui o KVP, quilovoltagem, reduz a energia dos raios-x, o que aumenta o contraste da imagem. Isso é desejável porque o maior contraste ajuda a destacar diferenças sutis em densidades, como entre o ar e o tecido. Excelente. Algumas medidas de radioproteção devem ser adotadas no dia a dia do profissional técnico de radiologia para evitar ou monitorar eventual exposição desnecessárias e acentuada à radiação. Em relação a essas medidas, assinale a opção correta. Para evitar monitoração virtual à exposição.
Os técnicos em radiologia que trabalham na hemodinâmica devem utilizar o dosímetro abaixo do avental de chumbo. A utilização de dosímetro é obrigatória para monitorar a qualidade de radiação, monitorar a quantidade de radiação a que o técnico é exposto. Os óculos plumbíferos e os protetores tireoidianos e gonadais específicos devem ser utilizados em estudos hemodinâmicos apenas quando o colete plumbífero não estiver disponível. Mentira. A diminuição da exposição do paciente à radiação não acarreta redução da exposição do técnico, já que a principal fonte de exposição do profissional, nesse caso, é relacionada à radiação espalhada. Pera aí. A diminuição da exposição do paciente à radiação não acarreta redução da exposição do técnico, já que o principal... Não, né? A radiografia diagnóstica envolve, em geral, o exame de ossos e articulações. O estudo da osteologia é um assunto importante para o dia a dia do técnico em radiologia. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo. Os ossos curtos são cuboides e encontrados apenas nos punhos e na região do tarso. As suturas mantêm contato entre si por limites interligados, mantidos unidos pelos feixes de tecidos fibroso. Suturas. O periósteo é essencial para o crescimento, reparo e nutrição do osso. Verdade. As superfícies articulares de uma articulação gínglemo são moldadas entre si para permitir apenas movimentos de flexão e extensão. Flexão e extensão. Eu acho que o gínglemo não tem extensão. A 3 eu tenho certeza que está correto. Então a gente está entre a A e a C. Saber se a 2 ou a 1, né? A 4 está errado. Os ossos curtos são cuboides. E encontrado apenas em punhos e na região do tarso. Deixa eu ver. A patela eu acho que é um osso curto também, né? Deixa eu ver. Patela é um osso curto. Sim, a patela é considerada um osso sesamoide, que é um tipo de osso curto. Vamos ver aqui, ó. Quais os ossos curtos? Estão localizados no carpo e no tarso. Então eu acho que a patela, eu tava em dúvida. Nessa questão aqui, ela não vai entrar como osso curto, ela entraria como um osso sesamoide. Eu acho que a alternativa correta seria essa. Opa. Quais não correspondem à osteologia? Estudo dos ossos. Ah, então tá certo. Por causa que a 2 e a 4 são estudos das articulações, né? Engraçado, eu só vi aquela afirmação depois. Vamos lá.
Então é artrologia. As afirmativas. É. Ó, a letra A, ela fala de a afirmativa 1 fala de osteologia, né? A 2 fala de artrologia, que é o estudo das articulações. A 3 fala de osteologia, dos reparos do osso, né? E a 4 também fala de artrologia. Então, as que não falam de osteologia são realmente essas aqui. Engraçado, só ver a afirmativa depois aqui, ó. Que doideira, né? Acontece. Bom, paramos na questão, então, 219. E aí no próximo vídeo a gente continua fazendo mais uma pilha de exercícios para nos deixar ligado na hora que a gente for responder, a gente for prestar o concurso público, tá? Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!